Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos olhar essa questãozinha aqui da UEL-PR, né? Deve ser a Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Considere os pontos de ebulição a 1 atm de pressão das 5 substâncias a seguir. Aí tem essas substâncias, a amônia, o sulfeto de hidrogênio, benzeno, fluoreto de hidrogênio, o cloro. Os pontos de ebulição e temperatura de ebulição são a mesma coisa, a gente pode tratar como sinônimos. Na temperatura de 0 graus Celsius, então, ó, nessa temperatura, as substâncias que não são gasosas, ok? Aí ele quer saber qual delas. Então, é o seguinte, gente, como é que ele vai funcionar? Vamos imaginar da seguinte forma. A gente tem, vamos imaginar aqui, que o ponto de ebulição e o ponto de fusão, eles são fronteiras. É o seguinte, ó, bem aqui nesse cantinho, eu vou colocar a temperatura de fusão, ok? Temperatura de fusão. E aqui, vou colocar a temperatura de ebulição, que está bem nessa barra aí, ok? O que acontece? É o seguinte, vamos imaginar da seguinte maneira. Se tá, o que a gente vai fazer? Só para a gente poder lembrar. A temperatura de fusão é a temperatura em que vai ocorrer a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, abaixo da temperatura de fusão, está no estado sólido. Acima da temperatura de fusão e abaixo da temperatura de ebulição, está no estado líquido. E acima da temperatura de ebulição, está no estado gasoso. Bem, então o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem a temperatura de ebulição. Então, se ele quer saber as que não são gasosas, a gente vai pegar e fazer o seguinte: a gente tem que ver esse 0 graus Celsius. Se ele estiver, a amônia estiver a 0 graus Celsius, ou seja, o 0 graus Celsius é maior do que a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição dela. Então, ela vai estar no quê? No estado gasoso, certo? Porque para ela estar no estado líquido, né, ela tem que estar abaixo dessa temperatura. E como aqui é um valor negativo, então teria que ser menos 34, menos 35, menos 80, menos 100, né, que seja um valor abaixo, um valor menor do que a temperatura de ebulição dela. Então, lembrando que ela, como é uma temperatura negativa, né, então o zero vai ter um número maior, né, do que qualquer número negativo aí, ok? Então, vamos pensar aqui, no caso aqui, a amônia vai estar o quê? Em que estado? Gasoso. Opa, vai estar em que estado? Gasoso. Ah, não, tá bem feio. Deixa eu fazer aqui, pronto. Vai estar no estado gasoso. O sulfeto de hidrogênio, vamos pensar, ó, menos 60,38. 0 graus é uma temperatura maior do que a temperatura de ebulição dessa substância. Então, significa o quê? Que qualquer valor acima, né, desses menos 60, significa que esse sulfeto de hidrogênio também vai estar no estado gasoso. Agora, no caso do benzeno, observe a diferença. 80 graus, 80,1 é um número positivo. É um número positivo e é maior do que 0 graus Celsius. Ou seja, a gente estaria falando de que a gente precisa, esse 0 graus Celsius, né, provavelmente, que a gente não tem a temperatura de ebulição, mas ele está nessa parte de cá porque ele é menor do que a temperatura de ebulição. Então, ou o benzeno vai estar no estado sólido ou no estado líquido. A gente não tem como saber porque a gente não tem a temperatura de fusão. Mas, aqui então, ó, sabemos que o benzeno não está no estado gasoso. Eu vou colocar aqui, ó, ou sólido ou líquido, né? Provavelmente líquido, gente. Nessa temperatura aí. Ok? Aliás, só deixa assim, a gente não sabe, com certeza não é gasoso. Deixa eu colocar mais para cá. Não é gasoso. O fluoreto de hidrogênio, mesma situação. O 0 graus está abaixo da temperatura de ebulição, então também a gente consegue afirmar que ele não é gasoso. E o cloro? O cloro, a gente também, nesse caso, o zero vai estar acima da temperatura de ebulição, então ele é gasoso. Ok? Que, gente, nesse caso, porque eu fui assim, só que não é gasoso, né? Não bata a tecla que é sólido ou líquido, porque não tem essas outras informações aqui.
Ah, professor, mas você sabe que o negócio aqui talvez seja líquido e tal. Mas o ponto é que você tem que se atentar. Eu estou usando apenas as informações que estão dadas no texto, tá? Na nossa questão. Então, olha só, quais que não são gasosos? O benzeno e o fluoreto de hidrogênio. Então, ó, sulfeto, ó, fluoreto de hidrogênio, tá aqui, ó. Tá aqui, fluoreto de hidrogênio e o benzeno. Então, a resposta correta é a letra D, ok? Ficou claro? Então, espero ter ajudado. Tchau para vocês.